Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar com a Leiliane Rocha, que vai nos dar 6 dicas para ajudar o seu filho a se proteger do abuso sexual. Ou seja, estamos aí com um tema que é super importante, não podemos deixar isso, né, de lado. E queria saber como é que vocês estão, de onde vocês estão falando. Oi, Lilia, tudo bom? Falando da Austrália, algumas eu já sei. Mentorada minha, maravilhosa. Tudo bom, Isabela? Tudo bom, galera? Vamos ver aqui. Vou esperar a Leiliane chegar. Mas já queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui nessa última live de esquenta da série dos surtos maternos. Para quem não sabe ou ainda não se inscreveu, a série de surtos maternos vai começar na segunda-feira. Eu vou entregar para vocês 4 aulas ao vivo e gratuitas, todos os dias, segunda, quarta e sexta da semana que vem e segunda da outra semana, para a gente poder falar sobre a criança interior, para vocês entenderem esse conceito que eu sempre trago aqui na página, para que vocês possam entender por que a criança interior, essa criança que mora dentro de você, faz você surtar tanto com os filhos, ou tem dificuldade, faz você ter dificuldade de lidar com crianças no seu entorno, por que às vezes a gente tem tanta intolerância com o comportamento da criança, que muitas vezes é simplesmente o mais esperado, o mais natural da criança, mas que pra gente, fica uma coisa difícil de tragar. Por que será? Simplesmente, pra dar já uma de spoiler, porque a gente foi tratado dessa forma lá atrás na infância, olharam pra gente com uma visão muito adultizada, exigindo um comportamento muito precoce, muito maduro, pra uma criança que na verdade tá simplesmente conectada consigo mesma. E por conta dessa percepção que tinham de nós e a forma como fizeram a gente acreditar que a gente deveria ser, nós fomos nos distanciando do nosso ser essencial e essa desconexão faz com que a gente também não consiga olhar para os nossos filhos com essa aceitação. E aí nessa série eu vou explicar o que isso faz a gente fazer hoje em dia, né? Como que isso afeta hoje a nossa vida e o que a gente tem que fazer para poder maternar essa criança. Então, assim, venham pra série. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no link que eu tentei fixar aqui, não sei por que soltou. Sacanagem. Tô no lado do negócio aqui. Vou só ver se a Leiliane já chegou pra poder... Ficou até melhor. Se der certo aqui, ficou melhor, porque antes estava muito comprido. Fixei o comentário, entra aí nesse link ou no link que tá no meu perfil para vocês se inscreverem na série. Já temos umas... Aí, ela chegou. Tô um pouquinho melhor da gripe, sim, graças a Deus. Obrigada, viu, querida? Ixi, o que eu fiz? Peraí. Deixa eu tentar chamar ela aqui. Ai, Deus, aqui. Consegui, hein? Vamos ver. Se tudo der certo. Gente do céu, preciso explicar por que eu chamei essa mulher. Tudo bom, querida? Oi, Maíra! Bom dia, tudo bem, mulher? Que Bom prazer estar dia. aqui contigo. Te Nossa. admiro indo e voltando. Ah, eu também, Flor. Nossa, eu tava aqui revendo, gente, olha só, eu tô até em época de celebrar, porque esse mês faz 5 anos que eu criei a página do Canto Maternar. E Ai, que aí, lindo! eu tava revendo a live que a gente fez há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Sim? Especial, gente, eu convidei, só para fazer uma introdução básica, eu convidei essa psicóloga, que é a Leiliane Rocha, que eu sigo desde essa época, assim, faz um tempão. E ela é especializada em sexualidade infantil. E aí, esse mês, a gente está aqui falando da prevenção ao abuso sexual, você vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu, mas eu decidi trazer ela dentro das lives de esquenta dos surtos maternos, porque esse conteúdo ele é realmente fundamental, né? É uma mensagem que tem que ser transmitida para o máximo de pessoas possível. A gente tem uma realidade... Aí você me corrige se eu estiver desatualizada, porque eu lembro que eu fiz seu Tá. curso. Saiba, 1 em cada 5 crianças sofre abuso sexual. Não sei se Sim, avançou, se mudou, se continua assim. sim, É por aí, né? sim, Tá, sim, os com dados certeza. oficiais, né? Que a gente não vai saber o que acontece com quem se silencia no final, mas o que a gente tem de dados Exato. oficiais, de denúncias, seria essa a estimativa. Então, e a maioria, aí eu não lembro se é de 90%, mas depois me corrige, acontece dentro do ambiente da casa, familiar, enfim, amigos, pessoas próximas, né? Então, Uhum. a gente tem que ter realmente ferramentas para poder instruir nossos filhos, para poder ficar alerta com o comportamento que está alterado, que pode estar denunciando alguma coisa, enfim. E uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente entender que uma educação punitiva, uma educação autoritária, rígida, ela distancia a criança de nós. Ela faz Sim, com que a criança sinta medo dos pais,
que a criança fique ressabiada de contar a verdade, de contar as coisas. Então, isso acaba expondo mais os nossos filhos, deixando eles mais vulneráveis e mais expostos ao abuso sexual. Então, por isso que eu decidi trazer, para fazer realmente um chamado de, assim, gente, vamos nos responsabilizar por isso, vamos olhar para isso com seriedade e ver a dimensão do impacto que é simplesmente reproduzir o que os pais fizeram, falando não tem problema nenhum. Tem problema sim, porque tem consequências, inclusive, nisso. E aí eu tô muito feliz, porque eu tava vendo lá a live, falei, eu vou ter que falar disso! E na época falou assim, eu tenho muita vontade de, tipo, eu tenho essa missão, né? Eu recebi, tipo, esse chamado, e eu decidi seguir esse chamado, e eu acho lindo isso, eu gosto de trazer pessoas que eu percebo que tem essa questão, assim, muito forte, tipo assim, eu tô em defesa da criança, entendeu? Em defesa da infância. E a minha mensagem é essa. E você falou, eu tenho uma meta, eu estabeleci uma meta. A meta é atingir 1 milhão de crianças em uma década. E eu tô. Aí você falou assim, eu tô no segundo. Faltam 8 anos e meio, você falou. E aí eu lembro que na época eu era um pouco maior que você, né? Tipo, talvez, eu não tenho a sensação. Então você cresceu muito. Aí eu olhei pro seu Instagram e falei, cara, você tá com 600 mil pessoas. Ela tá chegando na meta. Bem antes, assim, sabe? Maravilhoso. Então, assim, tô muito feliz, porque eu acho que a gente tem que celebrar que você esteja perto, aí você tem que dobrar a meta depois, né? Chega a meta, a gente dobra a meta. Então, já deixo aqui o pedido para as pessoas, sigam essa mulher, espalhem os conteúdos dela, leiam os livros dela, façam os cursos dela, se instrumentalizem com que o conteúdo dela, que é muito bom, para que vocês possam ajudar a combater essa questão, essa causa, né? Para a gente poder defender as nossas crianças. E era isso, eu queria trazer essa introdução para dizer do porquê que eu te convidei. Isso aí, vai espalhando, Josi. E pedir para você se apresentar, se você quiser, para a gente poder falar, começar a falar sobre o tema de hoje. Ai, Maíra, muito obrigada. Eu lembro que, só para falar rapidamente sobre isso, porque eu nem tinha Instagram, nem conhecia Instagram. Aí quando eu comecei a criar, quando eu criei o meu Instagram, assim, como sem trabalho da internet, só para ter um Instagram, não sabia nem postar, um dos primeiros Instagrams que já me indicaram foi o seu, né? E eu já me apaixonei pelo seu conteúdo, gostei demais. E aí, quando eu abri meu perfil, tava bem pequenininho, você me convidou para uma live e tal, não sei o que. Eu falei, meu Deus, a pessoa que eu tanto admiro, eu acredito. E você foi uma apoiadora tão grande do meu trabalho, quando eu tava lá no início mesmo, com 10 mil seguidores. Você me indicava e me chamou para essa live por causa das suas indicações. Também cresci mais rápido, outras pessoas do mundo materno, né? Então você foi realmente a primeira pessoa grande que me apoiou. Então eu tenho essa gratidão contigo. Sempre que você precisar de mim, eu vou estar aqui. Para mim, você é uma referência em maternidade, sabe? Eu falo de você para outras pessoas. Então, quem é seguidor meu aqui, é obrigatório seguir a Maíra. Participar da série dela, Surtos Maternos, que assim é uma série linda, maravilhosa. Então, assim, a minha gratidão eterna, Maíra. Em tudo que eu conquistei, tem lá uma fatia sua. E eu sou eternamente grata a você. O que você pedir para eu fazer, eu faço. E de joelho daqui para a Europa, eu vou. Tá? Opa. Não. Pelo amor de Deus, é demais. Eu tô com a muleta esses dias, tô de saco cheio. Não faço isso com você. Ai, pode gente, vir, então. bem tranquila. Maíra é maravilhosa. Uma pessoa com um coração maior do que ela. Admiro muito você, querida, viu? Quando eu for na Europa, eu vou na sua casa. Venha. Gente, então, eu sou a Leiane Rocha, sou psicóloga, né, especialista em sexualidade, também educadora parental, pesquisadora há quase 20 anos, ano que vai fazer 20 anos da sexualidade humana. Trabalho com prevenção ao abuso há um tempo também. E sou mãe de 2 filhos, Lara e Enzo, 12 e 9 anos. E é realmente a causa da paz, que é a causa da prevenção ao abuso sexual, me mobiliza. Nesse tempo que a gente está na internet e fora dela também, assim, eu fico muito feliz, emocionada. Muitas crianças foram tiradas das mãos de abusadores. A cada live, a cada post, receba. A minha equipe fica assim, Leiliane, olha só, mais uma criança salva. Eu falei, tá vendo como nosso trabalho é sublime? Né? E também trabalho, né, na área também trago para o Instagram essa questão da educação emocional, porque não existe, Maíra, e todo mundo que está aqui, ó, não existe prevenção a abuso sem trabalhar a educação emocional e relacionamento com os pais. Como a Maíra mesmo colocou, né?
São pesquisas, gente. Não é Maíra falando, é Leliane falando, não. São pesquisadores que apontam que a criança que apanha, ela tem mais, fica mais vulnerável a abuso sexual. A criança que é gritada, a criança que não tem a conexão com os pais, ela sim tem mais chance de ser abusada. E o abusador sabe disso. Né? Então, por isso que a gente sempre trabalha atrelando educação sexual para combater abuso com a educação emocional. As duas andam juntas. Juntas e misturadas. Então, se a gente tem um relacionamento com a criança, no qual a gente tem uma educação mais positiva, onde a gente, mesmo surtando, a gente sabe, né, porque em algum momento vai acontecer, mas a gente tem um relacionamento tão assim que a criança fala, não, foi um momento da minha mãe, e a gente vai lá, pede desculpas e tal, ou seja, trabalha essa conexão afetiva, nossos filhos ficam mais distantes do abuso sexual. E se acontecer, porque o adulto é superior à criança, não se refere à força física, à manipulação e tudo mais, se acontecer, a criança tem muito mais chance de contar. Ou seja, a gente percebe, pesquisa também aponta que a criança que tem um bom relacionamento com os pais, mesmo sendo abusada, o abuso não se torna recorrente, a chance é menor. Porque a criança tem uma abertura tão grande que ela vai lá e conta, e o ciclo de abuso é interrompido. Então, por isso que o conteúdo da Maíra também é sobre prevenção ao abuso sexual. Flor, eu estava até olhando hoje cedo os comentários, porque eu fiz vários posts sobre esse tema essa semana, né, para chamar para a sua live e sensibilizar as pessoas, já preparar. Surgiram muitas dúvidas, daqui a pouco eu vou falar de algumas delas. Mas hoje mesmo eu estava lendo um comentário de uma mãe que respondeu: de fato isso acontecia comigo, era sobre isso de apanhar, né? Eu realmente sentia um ressentimento muito grande dos meus pais e uma sensação de que eu não era amada, porque além de tudo eu era humilhada, apanhava, me chamavam de um monte de coisa, agora não lembro quais eram os apelidos, enfim, os xingamentos que faziam com ela, mas que eu era um ser que eu não devia ter nascido, sei lá, aquelas coisas, sabe? Então ela se sentia tão carente que ela disse que ela encontrou no abusador o amor que ela não recebia. Uhum. Então, tipo, isso também, sabe? E aí ela demorou anos para entender o que estava acontecendo. Né? Ela ficou anos, acho que desde os 9 até os 16 sendo abusada. E aí, depois que ela se deu conta do que estava acontecendo, e, enfim, até hoje, passa mal com isso. Maíra, mas é o que eu ouço de vítimas que eu já atendi muito em consultório e que eu ouço, e que eu leio até hoje e ouço de alunas minhas. Porque justamente quando a gente educa com palmadas e gritos, principalmente com palmadas, né? Gritos também tá aí, mas vamos colocar agressão física aqui. Quando a gente educa a criança com alguma agressão física, gente, e agressão física é palmada, é beliscão, é empurrão, é apertão, fica quieto, tal. E ainda a gente tem um discurso de que eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso para o teu bem. Para você aprender. Rapidamente o psiquismo infantil entende que tudo bem violência, tudo bem doer no meu corpo, tudo bem. Só que somente, gente, somente 25 a 39% dos abusadores deixam alguma marca física do abuso. Abusa de forma que doa na criança, que provoque dor. A maioria não. São toques sutis, são toques afetuosos, amorosos. Então, a maioria é assim. Então, se eu apanhar é um ato de amor, como é que isso aqui não vai ser, se nem tá doendo em mim? Entendeu? Então, a criança que apanha, a gente, assim, sem dúvida nenhuma, como 1 mais 1 são 2. A criança que apanha, ela cresce com a visão distorcida sobre o tipo de toque que ela merece no corpo dela. Ela cresce com a visão distorcida sobre o quê? Sobre relacionamentos. Entendeu? E aí ela não consegue entender. Peraí, meu amiguinho empurrou, mas eu mereci? Porque é o discurso de casa. Eu fiz uma coisa errada, por isso que... Não importa o que você fizer, não existe a opção bater. Não existe a opção machucar o corpo do outro. Isso tem que ficar claro na mente da criança. Se eu bato nela, eu já quebro essa linha importante de construção de prevenção ao abuso, porque eu quebro uma parte do senso de merecimento. O que eu mereço? Não, eu mereço apanhar. Né? E aí muitas crianças quebram essa conexão com os pais, e conexão é um termo que eu gosto muito de usar. A conexão, que é o vínculo, né? Que é o apego, ele é fundamental para a constituição psíquica. Como ser humano, a gente precisa. Então, a gente abre mão de tudo para não abrir mão do apego, para não abrir mão dessa conexão com os pais. A criança precisa de conexão com cuidadores, com seus pais, assim como ela precisa de oxigênio. Se ela não tem esse oxigênio aqui com os pais, ela vai buscar outra pessoa. E o abusador sabe oferecer direitinho.
E aí ela fica na mão, como essa mãe colocou. Exatamente. Flor, eu acho que a gente podia, antes da gente avançar, porque com certeza se a gente deixar, eu vou começar a falar e a gente vai começar a avançar, mas eu queria que a gente fizesse uma definição do que é o abuso sexual, porque eu acho que Uhum. isso é importante ficar claro. Até porque Sim. eu assisti uma série, eu preciso falar disso, gente. Não sei se alguém aqui assiste Supermães. Eu, às vezes, fico tentando assistir umas coisas sobre maternidade e tal. Tava assistindo esses dias, não sei se tá. Acho que no Brasil também tá, né? Porque tô vendo com É o na nome. Netflix, é, Maíra? Netflix. É. Uhum. Parei na primeira temporada. Já tentei assistir uma vez, aí não enganchei. Enganchar é muito espanhol, mas enfim. Não fiquei lá, não consegui me entusiasmar. Aí, como fiquei órfã esses dias de série, falei, deixa eu tentar de novo, né? E fui cair num capítulo que simplesmente ficou, tipo, depois dessa parei de ver. Mas que era um casal de mulheres que ia pra terapia, né? A mãe tinha acabado, elas acabaram de ter um bebê, e aí a mãe que tá cuidando do bebê, que eu não sei se, eu não lembro porque eu parei no meio, voltei a assistir, não lembro se, não sei se é adoção ou se é fertilização, não sei. Mas a mãe que tá com o bebê não consegue sair de perto do bebê, tá naquela parte do puerpério, que tá totalmente Uhum. envolvida com a maternidade e tal. Então a outra tá sentindo aquela falta, eu quero sexo, eu tô cansada, tipo, eu tô com saudade, e ela não me dá bola, ela não consegue largar esse bebê. E aí a solução que a terapeuta dá é, ai, já que tá desse jeito, ela não consegue soltar o bebê, deixa o bebê no berço no quarto e transa na frente. Não tem problema, espera ela dormir. E aí, o quê? Não, eu não tô ouvindo isso. Tipo, não, peraí. Uma série está sugerindo. E aí, ela não só sugeria, como falava assim: eu fazia isso direto, não tem problema nenhum. Fica tranquila. E elas fazem. E eu não. Aí eu parei de ver. E eu queria que você trouxesse, então, por favor, o que significa isso e a definição de abuso sexual para que as pessoas entendam a gravidade de uma coisa dessas, por exemplo. Sim, sim. Então vamos lá. Definição de abuso. Gente, o que é abuso sexual? Abuso sexual é toda interação com a criança no qual o adulto busca prazer através da interação com essa criança, seja com toque físico, seja sem toque físico. Porque tem abuso com e sem toque. Mas se essa interação com a criança, o adulto tem a intenção de buscar prazer sexual, é abuso. Entende? Então, por exemplo, os tipos de abuso sexual com toque físico. O abusador pega na parte íntima da criança, o abusador beija na boca da criança, o abusador pede para a criança tocar na parte íntima dele. Isso é um exemplo de abuso sexual com toque físico. Tem mais, tá? Mas abuso sexual sem toque físico. O abusador fica espionando a criança ou adolescente. Isso é abuso sexual. O abusador mostra pornografia para a criança, fala piadas de cunho sexual para a criança. O abusador online, até online, pede para a criança mandar foto para ele, manda foto dele para a criança. O abusador só mostrar as partes íntimas para a criança, para o adolescente, é abuso sexual. Inclusive, eu atendi uma moça, Maíra, que o abusador nunca tocou nela, mas é impressionante como ele acabou com a vida dela. Porque ele espionava, era um padrasto que espionava desde pequenininha, ela tomando banho. E aí ela quando estava adolescente, né? Ele ficava espionando, depois falava, depois contava, não tocava nela assim, mas ficava contando para ela que viu, esses peitinhos estão crescendo, tá ficando muito bonito, não sei o quê, nananá, mas nunca tocou em nada. E aí ela cresceu com mania de perseguição, sabe? Aquele sentimento persecutório. Ela dizia assim, Leiliane, parece que eu estou no eterno Big Brother. Então, na casa dela, ela colocou película preta em todas as janelas, mesmo morando sozinha. Ela ficava olhando para trás, tem alguém me vendo. Então, assim, olha só para vocês entenderem como o abuso sexual é. Ela nunca foi tocada. Mas o abuso sexual com toque físico ou sem toque físico traz prejuízos enormes para a criança, né? E aí, olha, Eliane, qual é essa ligação com fazer sexo no mesmo ambiente que a criança ou o bebê está? Gente, quando um casal faz sexo, por exemplo, no caso dessas mães, elas não tinham a intenção de se excitar com a presença da criança. Então, não seria abuso sexual. Porém, fazer sexo no mesmo ambiente que a criança está pode trazer consequências para crianças semelhantes ao abuso sexual. E aí eu já atendi diversos casos. Inclusive, essa foi minha primeira publicação que viralizou, né? Porque muitos, e vocês não têm noção, só nessa publicação nós temos mais de 37 mil comentários no Facebook. Eu tinha 4 mil pessoas no Facebook, mas ela viralizou de uma maneira, porque todo mundo falou assim, como assim, Leila? É a primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso na vida. Mas é verdade, gente, a gente que atendeu pessoas
que viram os pais fazendo sexo. Eu atendi crianças de 3, 4, 5, todas as idades, porque isso E é às vezes é muito só comum. ouvir, né? Às vezes também essa Só indisposição ouvir. de estar ouvindo do lado, que também é preocupante. A gente tem Exato. que ter esse cuidado, né? Essa semana, inclusive, eu recebi uma caixinha de pergunta que tem adolescentes que seguem a gente. Tu sabe disso, né? E Uhum. aí, um adolescente mandou pra mim, Leiliane, o que é que eu faço? Vou até fazer um post sobre isso. O que é que eu faço? Eu não aguento mais ouvir meus pais fazendo sexo. Eu já me automutilei. Eu já pensei em suicídio, porque eu não aguento ver mais meu pai e minha mãe. Eu não tenho coragem de falar pra eles. Isso me angustia. Eu tenho nojo do meu pai, eu tenho nojo da minha mãe. Eu tô com nojo de mim. Só de ouvir, gente. Ela nunca viu. E aí eu orientei essa menina, olha, fale com seus pais. Se você quiser, você pode... Eu tô disponível para conversar com eles. Se você quiser, passa meu contato para eles. E me disponibilizei toda, porque olha a angústia dessa adolescente, porque ouviu. Aí tem gente que fala, não, mas o bebê tá dormindo, mas a criança tá dormindo. Gente, estágios do sono, a gente interage com o ambiente. Você não tem garantia que horas o bebê vai acordar. Você sabe que hora o bebê vai acordar? Que hora sua criança vai acordar? Ela pode acordar a qualquer momento e ver. E a criança associa os pais fazendo sexo, ela interpreta naturalmente os pais fazendo sexo como se o pai estivesse matando a mãe, como se a mãe estivesse matando o pai, dependendo da posição sexual que ela vê. É muito confuso para a mente dela, né? Ela fica erotizada, ela fica sexualizada. Quantos casos de masturbação compulsiva, que a criança não para de se masturbar, que eu atendi porque as crianças viram os pais fazendo sexo. De adultos viciados em masturbação, homens que feriram seus pênis tanto se masturbar porque começou lá na infância, porque viu os pais fazendo sexo. Então, não é uma opção fazer sexo no mesmo ambiente que a criança está. Quem mora num cômodo só, pelo menos coloca um guarda-roupa, dividindo o ambiente, algo da criança acordar e não entrar no seu ambiente, tá? Então, assim, tem essa ligação nesse sentido que Mayra trouxe. Obrigada, Chuchu. Queria trazer essa informação, porque eu acho que tem que ter essa clareza para a gente Sim. entender. Ficou claro, né, gente? Bom, vamos entrar então nas ideias de falar algumas dicas, apesar da gente já falou uma, por exemplo, que é, por favor, vamos fazer um trabalho para romper com a educação tradicional e não cair nessa educação que acaba afastando a criança, desconectando a criança porque é punitiva. Isso a gente mais ou menos já falou, poderia ser considerado uma dica já, né? Tipo, Sim. se empenha esse processo de educação para poder conseguir criar esse vínculo com essas crianças, para que ela possa se sentir confiante de poder falar quando está Sim. com problemas, né? Porque senão a gente tem crianças que fogem da gente quando tem problema, né? E, enfim, se quiser começar uma dica. Gente, ó, quando a gente fala em prevenção ao abuso sexual, a gente tem que entender que alguns aspectos, assim, se fosse dar dica aqui, Mayra, tinha umas 100. Mas como o tempo não dá, eu quero trazer aquelas que são muito, assim, do dia a dia, que a gente às vezes tá, como eu até fiz uma live ontem, né? Muitas vezes a gente contribui para a cultura do estupro, para a cultura do abuso sexual sem entender, sem saber, pela falta de conhecimento, pela inocência mesmo, sabe? Então eu quero trazer algumas situações que vão no dia a dia te dar um estalo para você entender como é importante trabalhar com sua criança. A primeira delas é você jamais, que é uma coisa que acontece muito e deixa a criança vulnerável ao abuso, e tem pesquisa que fala sobre isso, a gente percebe isso no dia a dia, jamais você forçar a criança a dar ou receber carinho de ninguém. Nenhuma criança pode ser forçada a receber ou dar carinho, gente. Nem do pai, a mãe, o avô, ninguém. Porque é óbvio, gente, como é que carinho forçado faz algum sentido? O que nós adultos temos na cabeça? É a cultura de não enxergar a criança como um ser humano. É a cultura adultocêntrica, que o adulto está no centro. Se o adulto quer, a criança tem que servir. Ok? Mas me diga que você está me ouvindo. Você quereria receber um carinho que a outra pessoa não quer te dar? Você, com um adulto, você ia querer isso? Você fala, não, que maravilha, tá me dando um beijo a pulso, que bom, eu tô me sentindo amado. Não, só se a gente for doido, né? Então, por que a gente quer forçar uma criança? Sabe por que a gente quer forçar uma criança? Eu vou dizer um negócio aqui, Mayra, muito sério, que já entra também com uma dica. Nós, adultos, não suportamos o não da criança. Você tem que aprender a ouvir não, meu filho. Você tem que aprender a ouvir não. Não é não. Você entendeu? Eu não vou lhe dar esse chocolate. Não é não. Entenda que não é não. Mas quando a criança fala um não para o adulto, ele se fere. Ele fica dodói.
Como assim? Não quer abraçar a mamãe, não quer abraçar o papai? Meu filho, a vovó veio lhe dar um abraço. E você... Não, pelo amor de Deus, prepare de falta de educação. Olhe, não sei o quê. Olhe... Tá entendendo? A gente não suporta o não da Tem a criança. dificuldade de aceitar o não da criança e a dificuldade de bancar o olhar do outro, julgando a gente, porque acredita que se o meu filho não aceita dar o beijinho, ele está sendo mal educado por essa mãe. E a gente ainda tem essa dificuldade de se garantir e falar, meu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, essa sua Aham. visão, ferido, é a sua criança interior ferida que está olhando para a minha maternagem, acreditando que eu tenho que essa criança tem um problema ou que eu tenho um problema como mãe. E não é por aí. Tem gente perguntando, mas é normal a criança não gostar de carinho? Sim, não. Em todo momento, não. Mas veja só, gente. Carinho é uma coisa que é do ser humano. O ser humano quer o toque, o ser humano quer o carinho. Mas tem dia que a gente não tá afim. Quantos dias você estava andando na rua, né, apressadíssima, mas apareceu uma pessoa que você conhece, uma amiga sua, uma pessoa que você gosta, que você bateu papo, que é uma pessoa grata, belíssima. Mas naquele dia você tá apressada, meu amor, você não tá afim. Ou porque realmente você tá mal de mau humor, tá triste, brigou com o marido, com alguém, e você simula que tá mexendo no celular, numa ligação, ou entra na loja, porque você não quer falar com aquela pessoa, você não quer aquele carinho, você não quer aquela interação naquela hora. Então a gente foge. A criança tem essa opção? Não tem. Então, tem dias que eu amo meu marido, maravilhoso, tá aqui, meu morenão. Mas tem dia que eu quero ficar sozinha. É porque eu não gosto dele? Não, naquele dia eu prefiro ficar no meu recôndito. Entende? Só que a gente não dá essa opção à criança, né? Que Então, a tem gente não dia que... sabe filtrar. Tipo, peraí, se me forçam lá naquela hora a dar o beijinho na vovó, porque parece que é mais importante que a vovó fique bem do que eu respeite o meu corpinho, o que meu corpinho está sinalizando, como que eu vou saber a diferença quando alguém vem fazer um toque do mal, né, em mim, para já introduzir um Exato. pouco um toque que é esquisito, que me faz me sentir mal, mas é um adulto, mas é uma pessoa grande. Pode ser uma Uhum. criança também, né? Pode ser um primo um pouco mais Uhum. velho, né? É uma pessoa um pouco mais velha. Mas que é o outro, mas que parece que eu tô aprendendo o quê? A me importar mais com o bem-estar do outro do que comigo. Parece que eu que tenho um defeito quando eu sinalizo que eu não tô afim do toque. Então, talvez eu Uhum. tenha que fazer uma forcinha ou aceitar. Ou seja, a gente não pode acreditar que ela vai ter como saber diferenciar as duas situações. Por que na frente da mamãe, quando me forçam, tudo bem, e quando eu estou escondida com essa pessoa num lugar assim, mesmo que seja esquisito, não tá tudo bem, né? É por aí, não é? Exato! Confunde a criança todinha, gente. Porque, vejam, amores, entenda uma coisa. A criança está numa construção. Então, tudo dela é muito fragmentado. Ela está aprendendo aos poucos. Igual quando a gente aprendia a ler. Você aprendeu o B, Ba, Be, Bi, Bobu, você não sabe o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Entendeu? Porque você Uhum. aprendeu essa parte. Então, por isso que... Por que eu tô fazendo essa analogia? Porque quando a gente vai ensinar as coisas para as crianças, é o beabá disso, aí aquilo ela não sabe. Mas só que eu ensinando para a criança e ensinando a criança a entender os sinais que o corpo dela emite, que a mente dela emite, eu vou educando essa criança para autoproteção. Então, o que a gente tem que deixar claro para a criança? Você não é obrigado a receber ou dar carinho quando você não quiser. E isso Exato. não é falta de educação, isso é respeito a você, respeito ao seu próprio corpo. Quantas vezes você estava assim, agoniada, seu marido veio dar um cheiro no pescoço? Você, não, não, amor, não, não. Hoje não. Hoje não. Entendeu? Então, você não ama mais? Então, assim, a gente tem que. Eu sempre falo, quando tiver com dúvida numa situação em relação à criança, tira a criança e coloca um adulto e você vai ter rapidinho uma resposta. Então, eu Uhum. quero receber e dar um carinho. Ah, Leiliane, mas a avó veio, a tia veio, minha amiga veio, com toda a espontaneidade, com toda a boa vontade. Então, gente, o adulto saiba lidar com o não da criança. Ai, Leiliane, mas como é que eu vou fazer? Encontrei a amiga no shopping, a mãe fala, ai, meu Deus, ai, que lindo, vem cá, tia. Não, não vou. O que você fala? Ô, amiga, agora no momento ele não tá afim, mas quando ele tiver, quem sabe? Pronto, e continua o papo, gente. Entende? Exatamente, não tem problema nenhum, né? A gente fica tão sem. É uma coisa que a gente vai treinando também, né? É importante a gente poder aprender a se colocar em defesa da criança, para não virar as costas, porque senão a gente fica preocupado mais com a opinião do adulto e vira as Uhum. costas para a criança. E ela se sente Exato. desamparada, desrespeitada, e isso gera também desconexão. Além de. Ô, Maíra, e isso é tão perigoso para abuso que eu já atendi vítima. Olha só, gente. Um caso de um tio. A criança rejeitava ir no colo do tio, rejeitava, rejeitava. Mas que era aquele tio sonho de qualquer criança, sabe?
E a criança rejeitava. E a mãe, que coisa feia, seu tio sempre dá alguma coisa. Toda vez que a gente vem aqui na casa da vovó, seu tio lhe dá uma coisinha, só que aquela criança estava sendo abusada por ele. E a forma dela contar que estava sendo abusada era rejeitando o carinho dele. Quando ele estava junto com a criança, só eles dois, tá vendo? Sua mãe não disse que você tem que ficar no meu colo. Sua mãe não disse que você tem que me abraçar, você tem que me beijar. Tá vendo como não é errado isso? Não é errado. E se ela fica brava, né? Que era irmão desse cara. E se ela fica brava só de você rejeitar um colinho meu, ela vai ficar muito mais brava se você rejeitar de não pegar em minha parte íntima, de eu não pegar na sua parte íntima. Gente, é uma lavagem cerebral que o abusador faz. Por isso que eu falo assim, escute o não de sua criança. A criança, ela sempre conta que está sendo abusada, mas ela usa as palavras como último recurso. Ela vai usar o comportamento de rejeição, o comportamento de incômodo. É o corpinho dela avisando. Se a gente diz que é frescura da criança, se a gente diz que é birra da criança, se a gente diz que é falta de educação, eu não te educo assim, como é que você diz não, para não sei o que e tal. Aí a gente coloca a criança mais vulnerável, desconsidera os sinais dela. E outra coisa, o que a gente faz? O que a gente educa a criança? Você não pode falar não para outras pessoas. Você não pode falar não. Você tem que falar não para você. Ignore o que você sente. Você tem que ignorar o que você sente. Porque o que importa é agradar o outro. Temos que agradar o outro. E você tem que sonar boazinha. Tem que estar sempre lá pro outro. É super preocupante. Desconecta das suas necessidades, do que teu corpo está dizendo. Enfim. Ignore você. Ignore você. Acho que o outro esteja bem. Exato. Ai. Difícil, né? Complicado. Foi difícil. Conteúdos pesados. Vamos lá. Consentimento, gente, é muito importante ensinar a criança a respeitar, né? Consentimento. Vamos lá. Mais uma dica. Só para você saber, ontem eu soltei um vídeo sobre o segredo bom e o segredo ruim. Se quiser usar esse exemplo, até dá para saber se eu fiz direitinho. Eu não vi, você usou? Porque é uma dica que tem vindo muito, uma dúvida que vem muito, só para até aproveitar e antecipar, né? Que eu expliquei lá, por exemplo, a diferença entre o segredo bom e o segredo ruim. Uhum. E aí, eu até editei o vídeo, porque eu cheguei a colocar no exemplo que na hora que explicava o segredo ruim, podia já começar a falar que se a pessoa tá tocando em você, e aí você se sente desconfortável, e tá tocando numa parte íntima sua, e isso te incomoda, e ela pede segredo, isso é um segredo ruim. Aí eu pensei, mas com que idade que já pode falar isso? Né? Ser tão explícito. Porque quando fui explicar o segredo bom e o segredo ruim, e aí se quiser você pode explicar a diferença, para Nara, eu comecei, provavelmente quando ela tinha uns 4 anos, que deve ter sido quando eu comecei a te seguir, né? Falei, eu achei interessantíssimo. E eu ainda não usava o termo abuso sexual, ela não tinha a menor noção de nada. Mas a instrução da diferença já sugeria que ela poderia, já instruía ela de poder identificar um certo incômodo provocado por alguém que ela provavelmente não saberia dizer que tem a ver com sexo, né, com abuso sexual, mas, tipo, alguém me provocou uma coisa esquisita, pediu um segredo, e o que é isso, né? Tipo, vou contar pra mamãe. E eu tava, tipo, assim, bom, se acontecer, espero que não, mas enfim, me deu essa sensação. E que eu não precisava trazer pra ela tanta informação, tanto detalhe, porque tem essa preocupação, né? Porque o que eu fiquei pensando, né? Muita gente veio com isso. Eu coloquei lá os posts, falando sobre o que você tem que falar pro teu filho para ajudar ele. E, óbvio, tem que ficar essa questão. A partir de que idade eu posso usar essas frases? A partir de que idade eu posso falar sobre sexualidade com o meu filho, né? Que é interessante, que são duas questões diferentes. Mas, e aí eu pensei, claro, porque no primeiro setênio, quem estuda antroposofia sabe que é super importante você preservar a inocência da criança. Você preservar para ela a mensagem, você passar para ela a mensagem de que o mundo é bom, o mundo é confiável, de que a gente pode, né, tipo, o mundo é generoso. Então a gente evita conteúdos que sejam duros da criança tragar, né, tipo, para que ela precisa saber da guerra ou de coisas pesadas, ou de conteúdos que não vão estar no dia a dia dela, mas que estão aí no mundo, né, e que não tem por que você antecipar, né, então você tem esse cuidado. Só que ao mesmo tempo, existe a realidade que é isso, por exemplo, uma a cada 5 crianças acaba sendo abusada. Então, se eu instruir o meu filho, como que eu faço para filtrar isso, né? Tipo, dar a ferramenta para que ele possa se proteger, me ajudar a não ficar tão exposto, né? Tipo, me ajudar me informando alguma coisa caso aconteça, ao mesmo tempo não quebrar a inocência, né? Sim. Tipo, não é muito pesado, né? Eu falar para ela abuso sexual, aquilo que idade, enfim. Se você quiser trazer.
É interessante, Maíra, muito interessante. Ó, gente, realmente a criança, desde bebê, ela tem que ser ensinada sobre prevenção ao abuso sexual, desde bebê. Mas, como eu sempre falo, você não vai ser um repórter policial. Ah, tem um abusador, vai pegar em sua parte íntima. Meu filho, pelo amor de Deus, não deixe. Olha, se alguém fizer isso com você, eu mato essa pessoa. Tem Ou pais que até falam contar a assim. história, caso tenha acontecido, porque eu lembro que até você usou, a gente usou esse exemplo na outra live. Né? Tipo, ah, isso aconteceu comigo, eu posso contar pro meu filho, né? Tipo, Pois pesado. é. Não precisa contar. Se você for abusado, não conta para sua criança. Não. Até adultas, até filhos e filhos adultos ficam arrasados quando souberam que os pais foram abusados. Imagine uma criança. Então tem gente que quer conscientizar a criança, quer colocar um medo assim dela. Não é por aí. Quanto mais medo a criança tem, mais vulnerável ela é. Entende? Quanto mais inseguro os pais, mais vulnerável também a criança fica. Como é que eu vou falar com uma criança de 2 anos, 3 anos sobre abuso sexual? Você não vai usar o termo abuso sexual. Você vai usar o termo toque do sim, toque do não. Toque bom, toque ruim. Então, quando meus filhos eram pequenininhos, eu falava, olha, meu filho, tem abuso sexual, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falava, olha, existem toques que seu corpo não merece, que você não deve aceitar de ninguém, nem de mamãe, nem de papai. Por exemplo, você não deve aceitar que ninguém bata em você. Então, quando a gente vai falar de abuso sexual em criança, a gente não vai logo pro abuso. A gente vai para as outras relações que são toques que acontecem até com mais frequência do que o abuso no dia a dia da criança. Né? Então, quais são os toques que você não merece receber no seu corpo? Que são toques que te machucam, te fazem mal. Um amiguinho te empurrar, um amiguinho te bater, um amiguinho te beliscar. Alguém empurrar você. Você não merece isso. Mamãe, nem papai, nem ninguém merece isso. Nem mamãe, nem papai, nem ninguém pode fazer isso com você. Esse é um toque o quê? Ruim. Né? Isso é um toque ruim. Qual é o toque ruim, filho? Ah, quando o amiguinho pisa no meu pé na frente da escola. É um toque ruim, mas às vezes é sem querer. Então tem toque ruim que é querendo, tem toque ruim que é sem querer. Um amiguinho tá brincando, pai, veio caindo, bateu assim você sem querer. Foi um toque ruim, mas ele quis? Não quis, né? E aí, para crianças pequenininhas, eu não recomendo usar o termo abuso sexual, porque fica até distante da compreensão dela. Cognitivamente falando, o Desculpa, cérebro até dela qual idade? não vai. 4 ou 6? Oi? Você falou até mais ou menos qual idade isso? Porque eu ouvi não usar o termo abuso até qual Ah, idade? sim. Até Pronto, para até a crianças até 4 aninhos ali, você vai usar toque do sim, toque do não, tá? O toque bom, toque ruim, toque feliz, toque triste. Você vai usar o termo que você quiser. Existem vários termos, tá? E aí, eu não acho interessante usar o abuso sexual porque ela não vai entender. Ela vai ficar assim, então toque ruim, toque bom, tá dentro da compreensão cognitiva da criança, porque a educação sexual, gente, a gente tem que respeitar o desenvolvimento físico, psicológico, emocional, cognitivo e sexual da criança. Esses 5 desenvolvimentos aqui. Porque a gente pode fazer a coisa certa, mas na hora errada. Porque a educação sexual é adequada à idade da criança, tá? E aí você falou sobre os toques do sim, os toques do não, os toques bons e ruins do dia a dia. E aí você falou, ó, filho, também tem outros toques que às vezes não vão doer, mas não vão fazer bem para você. Por exemplo, alguém vier beijar a sua boca, né? Um amiguinho, uma amiguinha, porque tem muito caso de amiguinhos que beijam a boca dos outros, priminhos, um adulto aí vier beijar a sua boca. Esse toque não é bom, não. Esse toque é ruim, porque beijar na boca é para adulto. Então as pessoas aí fora não podem beijar na sua boca, não são namorados, as crianças não namoram, esse é outro toque ruim. E outro toque ruim também é alguém querer vir brincar com sua parte íntima. Vim querer tocar nela para brincar. Não, não pode. Ninguém pode tocar em sua parte íntima, a não ser quem? Você nunca pode falar, filha, ninguém pode tocar em sua parte íntima e encerrar a frase. Não, isso não é verdade. O médico pode tocar para examinar, você pode tocar, o seu, né, o pai da criança, ou os cuidadores, sua rede de apoio ali que fica com sua criança, pode tocar na parte íntima dela. E então você percebe que a prevenção ao abuso, a educação sexual, o foco não é parte íntima. E o problema é que as pessoas resumem a educação sexual à parte íntima. E aí fica algo esquizo, uma coisa assim, fragmentada. Não. A educação sexual e a prevenção ao abuso tem que ver com o corpo todo da criança. A gente trabalha imagem corporal, corporeidade, esquema corporal. E aí, sempre que eu trabalho com educação sexual, a gente não começa nem pelas partes íntimas. Eu começo pelo olho, começo pela boca, começo pelo, por exemplo, esse toque bom e toque ruim, entende? Então, a gente tem que ensinar para a criança trabalhando o corpo dela todo, porque tem abusador que não toca a parte íntima, tem abusador que prefere tocar as partes privadas.
né? Que é pescoço, barriga, boca. Tem abusador que tem um prazer enorme de ficar só passando assim o dedo nos lábios da criança. Entende? Então a gente tem que ensinar que tem o corpo todo é privado, mas tem partes mais privadas ainda e tem partes íntimas. As partes privadas quais são? Vou até fazer um reel sobre isso, tá? As partes privadas são boca, pescoço, barriga e coxas. Não podem, as pessoas não podem estar brincando com tocando essas partes, alisando essas partes suas. Mamãe, mas o amiguinho veio e fez uma cosquinha na barriga. Não, é diferente. Mas uma pessoa fica ali alisando, direto, pegando em sua barriguinha. Por quê? Porque a barriguinha é uma parte privada, já está perto das partes íntimas, como as coxas também. Então tem abusador que só fica alisando as coxas da criança, assim, ó. Então ela tem que entender que as pessoas não podem estar alisando essas partes E dela, aí é entende? interessante, né, Flor, porque tem até a situação dos pais que dão selinho na criança, no filho, ou até que às vezes ficam brincando com essas partes e também deve causar uma confusão. Causa sim. Porque, principalmente no Brasil, eu não sei na Europa aí, Mayra, até você pode me falar que eu tenho essa curiosidade. Mas aqui no Brasil tem essa cultura de brincar com as partes íntimas da criança. Cadê a pitoca selosa de vovó? Eita, cadê o saco do papai? Cadê não sei o que, não sei o que lá? Deixa eu ver. E ainda faz assim, faz, ai, como tá seloso e não sei o que. A gente, mesmo sendo bebê, desde bebê, a gente tem que estar imprimindo na mente infantil que as partes íntimas são importantes, são especiais, são tão importantes que são só suas. E elas ficam guardadinhas com as roupinhas especiais para elas, né? E ninguém pode brincar com sua parte íntima, sabe? Então, assim, a gente tem que imprimir isso na mente da criança. Mas se eu brinco, se eu cheiro, se a tia cheira, se a Dinda cheira, aqui no Brasil todo mundo cheira a parte íntima de criança, sabe? Então, isso é muito complicado. Como é que eu vou formar na criança o senso de intimidade? Que intimidade, limite corporal, é base da educação sexual. O limite corporal em relação às partes íntimas, em relação a bater, porque quem bate desrespeitou o limite corporal do outro. Então, tá tudo interligado, entende? Então, o limite corporal é uma base. Se eu brinco com Então, as partes íntimas, eu confundo a criança. Porque para claro. criança, brincadeira é coisa séria, É. né? Aqui tem gente perguntando sobre as cócegas, né? Porque também é uma questão. Às vezes a gente tá brincando de fazer coceguinha, a criança pede pra parar. Eu acho que o problema não é você querer brincar com a cócega, é você não respeitar o não da criança e muitas vezes interpretar aquele, mas ela tá rindo, ela tá curtindo, né? Tipo, deixa eu continuar, não tem problema nenhum. Ela tá só falando não, mas olha como ela tá se divertindo. Que na verdade é Aham. um movimento involuntário, né? E às vezes Exato. super importante, de novo, é aquela história do consentimento que a gente estava falando lá atrás. É o corpo Uhum. dela. Não é não. Se você não aprende a respeitar o não da criança, você está confundindo, está tirando ela dessa capacidade de saber, de entender que o não dela é importante, né? Exatamente. Então não tem problema, gente. Pode brincar de coceguinhas, mas como a Maria bem colocou, a criança falou pare na hora. Pare na hora. Ah, Tati, filha, pare agora, porque o seu corpo já avisou que está na hora de parar. Seu corpo é muito inteligente. Olha, ele já avisou que está na hora de parar. Confie no seu corpo. Então, seu corpo, se vê aquele desejinho de parar, é sua mente aqui, ó, falando, para, já tá bom pra mim. Porque se você continua, a criança continua rindo porque é involuntário, né? É tanto que ninguém consegue fazer cócega em si. Você pode fazer tanto, você não consegue fazer cócega em você. O nosso corpo não responde às autocócegas, entende? Mas o corpo responde e você não tem controle sobre essa resposta. E aí, se você não para, pode virar até um momento de sofrimento, porque a região cerebral das cócegas, que aciona as cócegas, vamos falar assim, é uma região cerebral também que está ligada a sofrimento. E as cócegas estão ligadas ao sofrimento. É tanto, gente, dá um Google. Cócegas já foi ferramenta de tortura para criminosos. Cócegas sem parar, porque realmente vira tortura e violência. Nossa, quem fala, quando eu posto sobre esse tema, sempre aparece um monte de comentário das pessoas falando detesto, odiava quando isso O acontecia. diabo, Mas você tem isso trauma? também aparece Não é sempre. todo mundo, tem gente que curte, mas tem gente que tem trauma, porque não era respeitado, não. Tem uma pergunta muito Exato. boa que eu fiz aqui. E parece que a gente já bateu nos filhos e agora a gente está conhecendo a educação respeitosa. Como que eu falo nesse toque? Como falar nesse toque do não bater se já cometemos esse erro? Você quer que eu Interessante. responda ou você vai colocar Eu alguma posso coisa? dar um comecinho e você complementa. Tá? Mas Sim, eu acho claro, que a claro. questão, assim, isso vai acontecer muito durante esse caminho, quando a gente encontra a criação consciente, a gente fala, caramba, e de repente percebe que eu estava indo por um caminho, percebo hoje que Uhum. não era legal, já fiz um monte de coisa com meus filhos que talvez tenha deixado marcas, crenças, sei lá, traumas, alguma coisa. Nada impede da gente ter uma conversa sincera. Meus amores, meu amor, a mamãe.
percebeu? A mamãe descobriu uma coisa, tipo, começou a estudar a criação consciente e percebeu que um monte de coisas que ela fez não estava legal. Não foi legal. E eu percebi que, tipo, eu não devia ter batido em vocês em tais e tais situações, porque, tipo, na verdade, eu é que estava perdendo o controle das minhas emoções. Enfim, dependendo da idade, né? Tipo, você pode deixar mais elaborado ou fazer uma coisa mais resumida, mas nada impede de você fazer uma reparação, uma conversa sincera, pedindo desculpas e falando, a partir de agora, vou me controlar, né? Se ainda for uma idade que, de repente, você poderia estar ainda batendo na criança ou alguma coisa assim, eu vou começar a me trabalhar para não fazer mais isso, não quero mais bater em vocês, tô aprendendo e quero que vocês entendam que eu já entendo agora que o corpinho de vocês é sagrado, sei lá, entendeu? Tipo, alguma coisa assim que eu tenho que respeitar isso sempre e que ninguém tem o direito de tocar em vocês e de agredir vocês, nem eu nem ninguém. E por aí vai. Me ajuda agora a complementar com algo Tá mais... ótimo! Do... É maravilhosa, Maíra. Gente, eu chamo isso de honestidade emocional. A gente precisa ter honestidade emocional com nossas crianças. Não precisa estar escondendo o que sente. A gente vai fazer da criança o nosso terapeuta. Por favor, não é assim. Olha, eu também apanhei muito de minha mãe, meu filho, por isso que ele bateu. Não, não vai tornar um terapeuta, né? Mas honestidade emocional, realmente. Gente, é nobre, é grande, é só para os grandes falar assim, filho, eu errei. Exato. Sabe? Fala assim, olha, adultos também erram. Adultos também fazem coisas erradas sem saber. Ó, lembra quando você chegou... Aí sempre, Maia, eu acho importante para a criança aprender as coisas, a gente chama isso de experiência, né? A gente tem que trazer para a experiência infantil. Então, lembra de um caso que a criança fez algo errado sem ela saber, sem ela querer? Né? No sentido dela não saber que aquilo era errado. Lembra quando a gente foi na casa da sua tia tal e você pegou aquele objeto que a gente não sabia que ela não queria que ninguém pegasse, por exemplo? Você não sabia, então você tipo errou sem saber que... Então assim, a mamãe também errou te batendo. Você não merecia. Eu tô lendo umas coisas bem legais de umas tias, de umas pessoas que escrevem livro, porque aí depende da idade a gente vai deixando bem, né, uma linguagem mais acessível. Umas pessoas que escrevem, ó, não tem o seu joguinho que você gosta muito? Então fulano que fez aquele joguinho, a pessoa que fez aquele joguinho estudou muito sobre o joguinho para ficar legal, para ficar interessante. Você que gosta de piano, a pessoa que inventou esse curso estudou muito para isso. Aí mamãe também tá estudando, umas mulheres aí que estudou muito para descobrir o que é melhor para a criança. E aí, a mamãe descobriu, o papai descobriu que o melhor para a criança é jamais apanhar, é jamais bater. Mas a mamãe descobriu agora. E eu quero fazer o certo. E quando a gente descobre a coisa certa, filha, a gente vai lá e faz. Porque o certo é o melhor para todo mundo. Então, primeiro, eu quero te falar que a mamãe descobriu agora, isso não vai acontecer, você não merece. Eu quero te pedir perdão. Me perdoe pelas vezes que mamãe te bateu. Eu pensava que seria bom para você, mas não. Bater só faz a gente se sentir mal. Agora nós vamos resolver as coisas em casa de uma outra maneira, através da conversa, através de combinado. E aí, como a Maíra bem colocou, de acordo com a idade da criança, você vai estendendo mais a conversa ou termina ali. Se a criança for menor de 6 anos, você não tem que esticar muito a conversa. Por quê? O time cognitivo da criança menor de 6 anos é mais rápido. Então, se você continuar, ela já não está pegando mais sua mensagem. Tipo, que já encheu o pote de compreensão dela. Entende? Então, você vai lá. E o mais importante dessa conversa é deixar claro que o corpo dela não merece, o corpo da mamãe não merece, nem o corpo, nenhuma pessoa no mundo todo. Eu faço bem assim, no mundo todo, porque tem que ter linguagem corporal para criança, né? No mundo todo, ninguém merece receber nenhum tapa, porque o nosso corpo é especial, é sagrado, né? E aí vem um pedir desculpa, me desculpe. Vamos construir nova história, dá aquele abraço assim, ó, dá aquele abraço. Você pode também fazer um símbolo de transição. Um portal, como se você estivesse passando por um portal, né? E aí você pode construir com a criança, aí você pode ser 2 corações, um elo, mas algo que fique visível. Vocês fizeram a passagem do portal, né? Então vocês podem escolher um símbolo. Eu já propus para muitas pessoas um coraçãozinho grande, um menor, uma mãe abraçando um filho, colar na geladeira, colar no guarda-roupa, é a passagem daquele portal, né? E aí, gente... Ritual. Que legal. Isso, esse ritual. Muito bom para criança, porque a criança tem que ser tácito, tem que ser físico, tem que ser, não pode ficar só na palavra, entende? Uhum. Maravilhoso. E você pode falar do segredo bom e segredo ruim para poder, já que eu trouxe o tema, e aí não ficar no ar. Depois esquece.
Sim, veja só, gente. A gente não pode chegar para a criança e falar assim: olha, não guarda, você não pode guardar nenhum segredo meu, não sei o quê. O segredo faz parte da vida da criança. O segredo faz parte. E até a Roseli Mendonça, que é a autora do livro Meu Corpo, Meu Corpinho, ela é maravilhosa. Ela lançou outro livro agora, A Surpresa na Floresta, e me convidou para fazer a carta aos pais. E na carta aos pais desse livro, eu já indico para vocês, é fantástico, maravilhoso, da Roseli Mendonça, a editora Matrescência, né? A Surpresa na Floresta, eu até escrevi lá para os pais o seguinte: segredo é algo que faz parte da humanidade, ele sempre vai existir. A gente não pode tirar a criança desse mundo do segredo. Principalmente eles ficam com os amigos: deixa eu te contar um segredo. É normal. Por quê? Porque o segredo faz com que a gente se sinta importante. O segredo nos coloca nesse lugar de importância. Quando a Maria fala: Eliane, eu vou te contar um segredo porque eu confio em você. A gente já faz, né? A gente se acha. Imagine uma criança. Entendeu? Imagine uma criança. E aí eu expliquei isso na carta aos pais que eu fiz nesse livro, né? Então, a gente precisa trabalhar o segredo bom e ruim para a criança. O segredo bom, ele sempre está ligado à surpresa. Então, o segredo bom, surpresa. O segredo ruim, não. É uma surpresa. Por exemplo, você vai dizer para a criança: ó, a sua tia está perto de ganhar bebê. Mas ela não quer saber o sexo, ela quer que guarde em segredo. Ela só quer saber no dia de chá de revelação, ela só quer saber depois. Então, esse é um segredo bom. Ela vai ficar muito feliz quando descobrir. Ela vai ficar: nossa, filha, isso é um segredo bom. A sua professora da escola, no Dia das Mães, vai fazer uma apresentação e ela falou: não conte para sua mãe, porque vai ser uma surpresa para ela. E quando ela vê você com essa roupa, ela vai fazer: ah, esse é um segredo bom, porque o segredo bom, toda vez que é descoberto, as pessoas ficam felizes. Uhum. Ok? Vai dar os exemplos para a criança. O segredo ruim, você vai dizer que, primeiro, o segredo ruim, quando você ouve, você já se sente mal. Aí é quando a gente tem que... uma coisa está ligada à outra. Se a gente não ensinar a criança a confiar no corpinho dela, como é que ela vai entender? Né? Ah, Confiar no sinais do corpo. Então, filho, o segredo ruim faz com que sua barriga dê dor de barriga em você, seu coração bata mais forte, você fique pensando naquilo e com medo de alguém descobrir. Se você está com medo de alguém descobrir, se você fica pensando naquilo e te dá uma tristeza no coração, não é um segredo bom. E eu vou te dar alguns exemplos de segredo ruim, filho. Aí a gente vai direto pro abuso? Não, a gente não vai direto pro abuso. Por exemplo, um amiguinho seu está lhe batendo na escola e fala: não conta pra ninguém não, tá? Isso é um segredo ruim. Outro exemplo, um priminho seu quebrou alguma coisa de sua avó e disse que vai dizer para outra, que diz que a outra pessoa, e não diga que fui eu não, porque senão vai acontecer isso. Isso não é um segredo bom. O que não é um segredo bom é alguém rouba alguma coisa sua, alguém pega alguma coisa sua e fala assim: não conta pra ninguém, vai ser meu e tal, não sei o que, se você contar eu vou lhe bater, não sei o que e tal. Não é um segredo bom, é um segredo ruim, muito ruim. tipo o E lanchinho da aí, escola, né? exato, aí você vai pegando situações que a criança não pode guardar segredo. E aí, por último, você vem, ou por último, ou no meio, você coloca o abuso sexual. Outra coisa que não é segredo bom. Você sabia que às vezes tem um amiguinho seu que quer brincar com suas partes íntimas? Você começa com um amiguinho, você nem foi pro adulto ainda. Porque acontece demais, gente. O que é de caso de sexo oral entre crianças de 4, 5, 10 anos que eu atendo, não tá no gibi. As crianças estão praticando muito sexo oral nas escolas, nos banheiros, nos intervalos, nos parquinhos, né? E aí, o que você vai falar para a criança? Então, se alguém vier brincar com suas partes íntimas, um amiguinho seu querer beijar na sua boca e falar: não fala para ninguém, ninguém pode saber. Esse não é um segredo bom. Tanto criança, se um adulto, se um tio, se uma pessoa, qualquer pessoa do mundo vier brincar com suas partes íntimas e falar: não conta para ninguém e não sei o quê. Ou mesmo que não peça segredo, você não pode guardar, porque esse é um segredo ruim. Tá vendo que nós colocamos experiências da criança, nós contextualizamos com a vida dela, porque educação sexual não é só para prevenir violência sexual, é para prevenir várias violências, primeiramente infantil. Você é importante, é fantástico, é maravilhoso. Você merece tudo de bom. Esse é o eixo da educação sexual. Maravilhoso, Flor. E uma dica que eu achei interessante, porque quando eu explicava para Nara, ela falava assim: ah, você entendeu, filho? Entendi. E aí eu sempre falava: então agora me explica. Ótimo. Porque no começo ela não conseguia explicar direitinho, né? Eu falei: ah, então acho que ainda não entendeu. E até que teve uma hora que ela conseguiu explicar direitinho. Eu falei: agora eu tô mais confiante de que ela entendeu realmente a diferença. E eu até falava para ela: se você quiser, você pode ensinar para suas amigas, os seus amiguinhos, né? Tipo, vai Ótimo. explicando a diferença entre o segredo bom e o segredo ruim. Todo mundo tem que saber. Muito importante. Exato.
né? Exatamente. E aí a criança já se torna agente de transformação, porque ela é protagonista. A gente tem que colocar a criança como protagonista. Até um dia meu filho falou, mamãe, eu reuni os amiguinhos lá, eles estavam com a brincadeira de dar tapa no bumbum do outro. Foi uma época que teve até uma música que tem esse negócio de tapinha na bunda, não sei o que, eles estavam com ele. Eu reuni ela e falei, não pode, a intimidade, a cor mais lindinha, tava com 7 anos de idade, né? Eu falei, isso, filho, muito bem. Então a criança como protagonista é a coisa mais linda, a gente tá formando uma nova geração, minha gente, com Não, tanto total. conhecimento, Eu né? falo assim, as pessoas ficam muito assim, mas essa geração vai chegar lá no ambiente onde está todo mundo na escola tradicional, né, na versão antiga da educação, ela vai se sentir de fora, será que ela vai se sentir bem, né? E a Nara, tipo, às vezes traz para mim situação, briguei no intervalo com a minha amiguinha, porque uma amiga estava chorando e a outra estava falando para ela, não pode chorar, bobagem de chorar. Ela, não, chorar faz bem. Chorar é bom porque tira a É tristeza. tão bonitinho, né, mãe? Olha, Influência analógica, minha filha, né? olha, disse a gente não fica se achando, a gente Mas, fica se achando, né? né, eu falei, gente, mas é isso. E ela discutia com a menina, não, pode, tem que chorar, é bom. Enfim, mas acho que é isso. A gente vai. E aí lembra muito aquela cisma que as pessoas têm, né? Tipo, a preocupação que eu também tinha. Como é que eu vou fazer com esse mundo que é muito duro, se eu não Uhum. preparar a minha filha para ser tão dura quanto esse mundo? Porque afinal o mundo é muito duro, então, tipo, eu não posso ser inocente e criar ela dentro de uma bolha, né? A minha filha, a minha Uhum. querida criança. Só que a lógica que a gente tem que ter e a ousadia que a gente tem que ter, né? Tipo, porque é um ato corajoso, é um ato revolucionário esse de querer ser pais conscientes, não, eu vou entregar crianças mais amorosas para o mundo, ao invés de achar que o mundo, por ser duro, tem que receber alguém também duro. Não, eu quero povoar esse mundo de pessoas que saibam respeitar, que saibam ser amorosas, enfim, coisas assim, né? Eu não sei quantas dicas a gente deu, a gente tá ficando curta de tempo, eu não cheguei a checar se só tinha uma hora. Mas eu tô contando aqui, já foram, olha, Pelo um, menos dois, umas 4 dicas deu, assim. três, das 6 que eu coloquei aqui, a gente já deu várias contextualizando, né? Que eu coloquei assim, só para deixar o pessoal mais um checklist, né? Se o carinho for escondido, não é toque do bem, já falamos sobre isso, que é a questão do segredo e tal. Que é outra questão, gente, do segredo ruim, né? E do toque ruim também. O toque tem que ficar escondido, ninguém pode saber, não é toque bom, é toque mal, é toque do não. Porque toque bom todo mundo pode saber. Qual é o problema? Se é carinho, né? Você não é obrigada a beijar nem abraçar ninguém, já falamos. Você sabe o que é abuso sexual, a gente já falou para criança, que a gente vai dizer para ela sobre toque bom e toque ruim. E se for uma criança maior de 5, 6 aninhos, você pode usar o termo abuso sexual. Até meu filho, quando ele fala, mamãe, é abuso sexual, né? Eu, filho, é sexual. Outro ponto fundamental é a gente deixar claro para a criança, né? Não importa o que acontecer em sua vida, eu sempre vou querer saber, eu sempre vou proteger você, eu sempre vou acreditar em você. Leiliane, mas eu não posso falar isso, eu sempre vou acreditar em você. Se minha criança estiver mentindo, você vai acreditar na mentira dela. Não a dizer que aquilo aconteceu. Mas acreditar na mentira é o quê, gente? É dizer, o que está levando essa criança a mentir? Entendeu? Confiar. Não é dizer, não, meu filho realmente não fez isso, não, eu acredito nele. Não, não é isso, mas é se conectar com essa criança, é buscar o que está por trás. Não é olhar para sua criança e falar, nossa, sua mentirosa. Gente, você chamar sua criança de mentirosa, você chama mais vulnerável ao abuso também. Entende? Então, jamais você está me sendo mentiroso. Isso é uma mentira. Não, filho, eu percebo que você está com dificuldade de contar o que realmente aconteceu. Você quer contar novamente o que aconteceu? Mamãe, mas eu não fiz isso. Filha, a mamãe já sabe o que aconteceu, mas eu quero ouvir também de você. Ou, mamãe está querendo saber da verdade. Não fica chamando seu filho de mentiroso, porque ninguém sua criança não é mentirosa. Gente, é essência, é ser. Sua criança pode estar mentindo. Ela não é. Estar é estado, muda. É essência, difícil de mudar. Se você enxerga sua criança como uma mentirosa, sua tendência vai ser sempre duvidar dela. E pais que sempre duvidam dos filhos formam filhos inseguros, porque a dúvida é o eixo. Fica até a dica aqui. Eu fiz 2 posts essa semana, segunda e terça, sobre mentira. Por que que os nossos filhos mentem e o que fazer quando eles estão mentindo. Então é interessante porque a forma da parentalidade também cria esse ambiente para que a criança minta. Ou seja, quanto mais eu desconfio, quanto mais perfeccionista eu sou, quanto mais intolerante com os erros, a criança começa a se Bonitíssimo. esconder ou ela tem motivos para, entendeu? Tipo, é muito difícil ela ser ela mesma
e trazer a verdade dela se ela percebe que existe uma resistência do outro lado. Então, leiam esses posts para poder entender que se de repente eu estou contribuindo para que a minha criança... E é isso, assim, todo comportamento, gente, a gente tem que entender isso. Ele está comunicando algo. Exato. Está comunicando. Então, por mais que você ache errado, absurdo, eu não quero que meu filho minta, por quê que ele chegou nesse ponto? É isso que você falou, exatamente isso. Por que ele está precisando do recurso da mentira para se comunicar comigo? Tem uma passagem rapidinho, vou falar do filho do Gandhi, que ele fala que uma vez o filho... Ai, não sei se dá tempo de contar, porque eu tô com medo de pegar teu tempo, mulher, tudo bem? Não sei se você conhece essa história. Ele foi, tipo... Como é que era? Tipo, o pai dele vai dar uma palestra e aí o filho dele, tipo, vai levar ele de carro. E deixa o pai na universidade, onde ele tem que dar palestra, e parece que o carro tá com problema, então tu deixa o carro no mecânico, né? E aí ele deixa o carro no mecânico e decide ir no cinema. Só que ele vai assistir um filme de Bang Bang, uma coisa assim, o pai dele não gosta muito que ele assista esse tipo de filme, entendeu? E quando ele sai do cinema, ele se atrasa para buscar o carro, e aí ele acaba chegando atrasado na universidade. Na hora que ele chega lá, ele fala pro pai, né, tipo, ele fala, você chegou atrasado, o pai tá esperando ele na escada, assim, tipo, você chegou atrasado, o que aconteceu? Porque atrasou o mecânico, não sei o quê. Ele fala uma coisa meio assim, né? Aí o pai vira e fala assim, nossa, que curioso, porque eu liguei lá no mecânico e o carro tava pronto, né? Tipo, o que foi que de fato aconteceu? Aí ele falou, pai, na verdade, eu fui assistir o filme de Bang Bang, mas eu achei que você ia ficar bravo comigo, não quis te contar, não tive coragem de te contar. Algo do tipo, né? E aí, o que o Gandhi fala? Tá, então eu vou voltar para casa caminhando, porque eu quero entender o que eu provoquei na nossa relação que fez com que você sentisse medo de me contar a verdade. Eu preciso refletir sobre isso. E é sobre isso, né? E é sobre isso. Tipo, né? Tipo, e é sobre isso. E essa história, para mim, assim, é muito importante, muito interessante, né? Porque, tipo, o que será que eu tô promovendo nesse ambiente para que meu filho não confie em mim? Então, tipo, só para deixar mais reforçada essa ideia do que você passou. Muito importante, acho que é um ambiente de confiança. Nunca chamar de... Só que eu acho isso muito importante também em relação a dessa mentira, porque é algo muito, muito presente no relacionamento dos pais e filhos, é que o abusador usa muito isso. Uma frase que os abusadores usam muito é: seus pais não vão acreditar em você. Sabe por quê? Porque adulto não acredita em criança, adulto só acredita em adulto. Aí se essa criança, ou você é mentirosa, se você mentir pra mim, você vai ver, se você não sei o que, não sei o que lá, e esse abusador vem com essa lavagem cerebral na criança, acabou, não conta não. A minoria das vítimas contam, minha gente. Tem gente que só contou abuso sexual pra mim. Olha, Eliane, você é a primeira pessoa a saber. Eu tô com 45 anos, eu tô com 50 anos, eu tô com 30 anos. Então o abusador deixa claro, ele imprime na mente da criança: adulto não acredita em adulto. Adulto não acredita em criança. Adulto só acredita em adulto. Então não tem que ter, você é mentiroso em casa. Isso deixa também a criança mais vulnerável a abuso recorrente. Então, gente, relacionamento, formação emocional, a gente trabalhar nossa maternidade, é também prevenção ao abuso. Maravilhoso. Ó, você tava lá nessa do não importa o que acontecer, pedir ajuda. Vou querer saber a história, né? Pronto, E aí, a quinta, ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, a não ser, 2 pontos, a rede de segurança, e você vai nomear. E nessa questão das partes íntimas, eu quero dar 3 dicas rapidinhas, Maíra. Nosso tempo já foi, mas eu quero dar essas 3 dicas rapidinhas aqui. Olha só, a criança tem que saber quem pode tocar nas partes íntimas dela, quando e como. São as 3 coisas sobre parte íntima que a criança tem que saber. Porque essa ninguém pode tocar as suas partes íntimas não é verdade, como eu falei antes. Então, quem pode tocar? A rede de segurança. Mesmo sendo da rede de segurança, quando pode tocar? Para limpar, passar um remedinho, para ver se está machucadinho, tá? Como? É rápido. É um toque rápido e todo mundo pode saber. Entendeu? Porque ninguém vai limpar. Filha, o tanto de tempo que mamãe gasta limpando sua parte íntima aqui. Vamos dizer que é um bebê, uma criança maiorzinha que ainda usa fralda. Mamãe fez isso, pronto, já limpou. Eu não preciso ficar aqui limpando. Então, se alguém demora demais, você já tem que me contar. Porque tem alguma coisa que não tá legal. Então, é quem, quando e como a gente tem que estar ensinando para a criança. Tá? Essa é a quinta dica. E a sexta, que a gente já falou, ninguém pode tocar no seu corpo de forma que você se sinta mal, né? Que te machuque, que fique em segredo. É no corpo, não é só parte íntima, agora é corpo todo. Tá? Então essas foram as 6 dicas, foram outras 200 também que a gente deu aqui. Quem aí, de repente, ficou, não consegui anotar, quero anotar.
eu postei isso ontem à noite, então tá, esses 6 banners aí, essas 6 dicas estão descritas no post. Vocês podem ir lá, pegar, anotar, espalhar, jogar no Stories, fazer com que essa mensagem chegue. Leiliane, muitíssimo obrigada pela tua presença. Eu acho que a gente conseguiu contemplar praticamente todas as dúvidas que eu tinha. Tinha só uma dúvida que surgiu também no post, se você puder falar rapidinho, porque essa história do segredo bom, segredo ruim, na hora que eu coloquei, alguém perguntou, mas pode acontecer da pessoa, por exemplo, estar no ambiente da terapia e ela entender que dentro daquele contexto, vamos supor que uma situação bem assim, difícil, imagino de acontecer, mas você pode dizer que o terapeuta promove algum abuso, mas como é um ambiente onde tudo que está lá dentro é privado, ela pode confundir esse conceito? Não, ela não confunde porque a gente coloca ninguém. Ninguém pode. E terapeuta que se preze, terapeuta responsável, ético e estudado de fato, nunca vai pedir segredo à criança. Nunca. A gente nunca pede segredo à criança. Entendeu? Então tem uns pessoas que falam, isso aqui você não fala para seus pais. Pode tirar seu filho. É desqualificado. Porque a gente não pode pedir segredo à criança de forma nenhuma. Você pode explicar, né, para a criança que nem o terapeuta pode pedir. Né? Não, ninguém. Porque terapeuta não pede. A gente não pede segredo. Não, a gente brinca, a gente tem ferramentas técnico-científicas que a gente acessa o psiquismo infantil sem a criança dizer, ela acessou isso, mas eu não posso contar a minha mãe. Não, é tanto que pergunta a criança o que aconteceu lá. Não, a gente só fica brincando, ela só brinca comigo. Porque para a criança é o brincar, e é através do brincar que a gente retira e acessa o psiquismo infantil. Entendeu? Então não existe esse segredo com o terapeuta. Se o terapeuta pede segredo, aí os pais têm que estar atentos. Olha, eu educo meu filho para não guardar segredo. Tá? E aí, agora eu lembrei de uma outra que eu também prometi que eu ia citar aqui. Vai, mulher, manda. Ai, meu Deus, eu lembrei dessa. Que era tipo, se eu fico associando, dizendo que, toque, falar assim, se alguém vier te dar um beijo, né, e você sendo criança, é toque ruim, né? Se alguém ficar tentando tocar na tua parte íntima, é toque ruim. Aí a pessoa perguntou, mas ela não pode ficar achando que toda vez, tipo, a vida toda, associar isso? Eu acredito que não, mas... Não. Isso é impossível. Por que isso é impossível? Porque a gente vai dizer esse toque aqui, nessa situação aqui, ok? É tanto que a gente vai dizer, olha, o médico pode tocar sim, filha, porque é um toque de cuidado, examinar para pesquisar sua saúde e tal e tal. Então, a gente não vai imprimir isso na mente da criança, porque não é só essa fala, a minha educação sexual. Esse é só um ponto. A minha educação sexual é dizer que o corpo dela é lindo, o corpo dela é maravilhoso. A minha educação sexual, quando eu explicar para a criança o que é sexo, o que é transar, de onde são feitos os bebês, eu vou dizer que é um carinho especial que há entre papai e mamãe, que os corpos ficam bem juntinhos. É um carinho de adulto que a mamãe gosta, que o papai gosta. E aí chega um momento quando a gente quer deixar esse carinho mais legal, e a gente quer, por exemplo, para fazer o bebê, o casal encosta as partes íntimas uma na outra de uma forma bem carinhosa, e os dois gostam desse carinho e tal. Vamos ter outros contextos na educação sexual que eu vou dizer de outras coisas. Se é só isso, esse recorte, e eu fico só nesse recorte aqui, é uma educação sexual inadequada. Mas a educação sexual é esse conjunto, gente. Entende? Então fica a deixa das pessoas te seguirem, quem não te segue, e fazendo seus cursos, porque lá vai ter uma coisa muito mais ampla, né? O teu curso tem um monte de aulas que são incríveis e maravilhosas, e um monte de bônus, é impressionante lá, tudo que tem que você entrega, que aí vai deixar vocês muito mais confiantes para poder passar essa educação sexual de uma forma muito mais decente do que a gente recebeu, né? Sim. Incentiva mesmo. E eu queria muito agradecer a sua presença e lembrar as pessoas que estão aqui que a série do Surtos Maternos vai começar na segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu, usa esse link para se inscrever, ou entra lá no meu link da biografia do perfil para poder se inscrever, porque lá a gente vai falar sobre a criança interior. Eu vou ensinar vocês por que a criança interior faz a gente surtar com os nossos filhos, inclusive faz a gente ficar bloqueado com situações como essas, por exemplo, projetando situações que a gente viveu, enfim, toda a questão que rola da nossa dificuldade de lidar com os erros, né? E o que a gente tem que fazer para parar de surtar ou para diminuir a quantidade de surtos? E o que a gente tem que fazer, como que a gente faz para maternar essa criança que mora dentro de nós? Porque para mim, é esse o caminho que faz com que a gente consiga, de fato, conectar com os nossos filhos. Quando a gente começa a trabalhar dentro de nós o que aconteceu com a nossa história, porque aí sim a gente reconecta com a nossa essência, a gente aprende a olhar para a dor da nossa criança interior, a gente aprende a acolher ela e falar, assim, eu sei que foi duro para você, foi difícil você se sentir vista, você não se sentiu vista, você se sentiu invisível, e é por isso que você não consegue olhar para o teu filho, entendeu? Hoje. E confiar, inclusive na mentira, inclusive em todos os sinais, qualquer coisinha que ele traz, você tem que confiar, a gente tem que aprender a confiar.
E essa desconfiança vem do tratamento que a gente teve. E aí eu vou te falar disso nessas 4 aulas maravilhosas, que é um conteúdo precioso. É a terceira série que eu faço dos surtos maternos e provavelmente vai ser a última. Eu defini que agora eu vou mudar de tema, vou mudar um pouco, então é a última oportunidade que vocês têm, tá? Segunda-feira a gente está lá às 9 da manhã, mas é importante se inscrever nos grupos, porque lá vocês vão ter acesso às reprises, aos materiais exclusivos e entender que é uma degustação, essa série, do que é a minha mentoria em grupo com mães. Eu tenho grupos de mentoria maternária à criança que eu abro de tempos em tempos. São 2 grupos de 30 mães cada um, que eu abro cada vez que eu abro as inscrições, ou seja, são vagas limitadas. E as inscrições vão ser na segunda-feira, dia 16, e elas costumam durar 48, 72 horas, fecha todo o grupo já. Então, quem quiser ter a oportunidade de participar da mentoria, faça a série para poder ver se faz sentido, porque é um pedaço do que tem lá na mentoria, que vai estar na série. E aí vocês podem decidir, né, e já se preparar para a inscrição. Mas mesmo que você não tenha interesse, faça, porque eu sei que tem um potente, assim, uma capacidade muito potente de transformar a tua vida. Muita gente me responde depois falando, nossa, foi uma mudança de chave, foi uma caída de ficha, foi uma virada, assim, na minha vida, porque realmente é aplicável. Vai ter já coisas lá que vocês vão poder aplicar para começar a entender como se alinhar com a criação consciente. Então, assim, não percam. Se inscrevam. E obrigada pela presença. Obrigada, Flor. Muito legal estar te acompanhando. Não era para chegar na meta dela. Você continua contando? Oi? Quantos anos faltam? Você continua contando? 7, que eu fiz 3 anos agora, que eu entrei no Insta em Ai, 2019. nossa, incrível, incrível. Muito bom, muito bom. Então tem tempo, tá? Ai, Maíra. Exatamente. Sim, mais 300 mil. Vai chegar em 1 milhão, certeza, com a colaboração de quem tá aqui. E aí a gente vai dobrar, não, triplicar a meta, certeza. Vamos. Ai, Maíra, também te agradeço. Tá bom? Sempre que você quiser fazer live, outros encontros, eu estou aqui. Você é uma pessoa muito especial. Super confio em você, no seu trabalho. Super indico para os meus seguidores que estão aqui. Façam a série da Maíra Surtos Maternos. Sigam o Canto Maternar, porque realmente é um canto de alento e de maternidade real, com dicas práticas, com conteúdo incrível. Então, vocês vão ter muito, muito a ganhar. E vão trabalhar muita prevenção à burla através do conteúdo da Maíra, porque conexão emocional é tudo. E conexão emocional primeiro com a gente. Tratar essa nossa criança interior, que Maíra faz isso de maneira brilhante, tá bom? Então, super agradeço. Perfeito. Eu queria pedir um pedido no final para as pessoas fazerem um print da gente aqui sorrindo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Para que a gente possa... E aí, se vocês puderem colaborar. Deixa eu só tirar os comentários para a gente sorrir, ó. Dá um sorrisinho. Aí, se vocês puderem fazer um print e espalharem pelo stories de vocês, marcando a gente pode repostar também, porque aí o conteúdo vai para mais pessoas, a gente ajuda com essa causa, né? E aí vocês colaboram também, tá bom? E obrigada, viu, Flor? Nada, amore. Beijo no coração para todo mundo e vamos juntas. Tchau, tchau.